isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Nós vimos aqui no capítulo 5 de Hebreus, ele dizendo no versículo 14, exatamente que é para nós exercitarmos as nossas faculdades. Nós temos que treinar, é isso que ele quer dizer, disciplinar as nossas faculdades mentais para ser de Jesus, senão não é. Você não pode ficar andando uma hora com Jesus, uma hora com o diabo. Ele mesmo explica aqui, porque a água doce misturada com a água amarga, qual que prevalece? Amarga. A salobra. Jamais vai ser água boa. Você entendeu? Você recebeu Deus, agora você se mistura com a água salobra. Quem que está prevalecendo? O que está acontecendo na sua vida? Vale ouro essa pregação. Aleluia, não tenha medo de andar com Jesus, porque é Ele que vai te livrar dos fins dos tempos aqui nessa terra. Você e a sua casa, se você andar direito com Ele. Porque aí você vai clamar e Ele vai te ouvir. Porque se estiver desobedecendo, vai clamar, Ele não vai ouvir. Você tem que clamar agora, mudar o seu tom agora de vida, estilo e tudo mais. Então, você tem que exercitar o seu senso, a sua faculdade mental, disciplinar para ser de Jesus, porque ela não é. Você não entendeu isso ainda? Que as suas faculdades mentais não são de Jesus? O seu espírito é, mas elas não? Elas podem arrancar Jesus aí do seu espírito qualquer hora, se você teimar, não é não? Então é isso, tá? E outra coisa, o crente maduro, esse que se alimenta constantemente da palavra de Deus, ele não age pelas emoções. Tem equilíbrio emocional, porque a palavra de Deus está estruturada dentro dele. Então ele sabe discernir o que está certo e o que está errado. Porque quem não tem a palavra de Deus não enxerga. Porque quem é bebê espiritual só anda nas emoções, que são os 5 sentidos, pelo que vê, pelo que sente, pelo que ouve, etc. Então, nesta condição de andar só no que vê, no que ouve e tudo mais, acaba com a vida, porque não é ali que Deus age, é ali que o diabo age. Entende isso? Emoções. Os 5 sentidos, não é para andar não. Você tem que ter equilíbrio emocional e responder com o mal dentro da palavra de Deus, com a atitude de Deus. Que vai brotar de você. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Vocês estão... Então, é lógico que você vai causar impacto nas pessoas. E eu com isso? Você tem que sair desse buraco. Primeiro você. Agora tem o quê? Bebê aí querendo mandar em você? Que está crescendo? Nem pense. Foi o que eu fiz. O diabo vai agir em todas as áreas. Com todas as pessoas. Em todas as situações. E eu com isso. Eu me firmei nele e me estruturei em Deus. Falei, eu não tenho medo. Eu sei que a minha vida é sua, Jesus. Aconteça o que acontecer, eu vou me encontrar com você eternamente. Glória a Deus. Mas eu vou seguir firme isso, porque eu creio em ti. E eu não tive medo nenhum. Se você não chegar nesse ponto, você vai perder o passo. Você se rende para o diabo. Entendeu? Você se rende porque você tem medo, tá? Então, as pessoas que andam na emoção, nos 5 sentidos, que são os bebês espirituais, são as pessoas que estão dentro da igreja que ficam ofendidas por nada. Nada. Mudou a cadeira de lugar. Tá valendo? Tá me perseguindo. Não. Tá muito frio, será que essa pessoa não percebe? Sabe? Mas nem olhou na minha cara. Falou do jeito. Isso aí nunca vai para frente com Deus. Já está na mão do diabo, está enganado. Está sempre com aqueles milindres. Soldado milindroso, meu, já morreu no primeiro tiro do diabo, do inimigo. Já caiu duro lá. O valente vai guerrear e sabe como fazer para não morrer.
Tá valendo? Então, você tem que prestar atenção. Você está chateado com o quê? Vai orar para ver o que está acontecendo. E vai entregar isso para Deus, larga a mão. Porque se você ficar parado aí, é aí que o diabo te prende. Fica no cativeiro dele, tá? E com isso, as pessoas que são profundamente emocionais, que só andam na emoção, porque é bebê espiritual, não sabe praticar a palavra de Deus, manusear a palavra de Deus, são as pessoas que ficam ofendidas e logo elas não perdoam mais ninguém. E vai criar uma raiz de amargura. É assim que cria. Porque é bebê. Eu lá vou ficar ofendido? Eu não vou ficar ofendido com nada. Ah, tá bom, vai vira as costas aí, glória a Deus, aleluia, te louvo. Não vou andar na minha emoção. Não vou andar nas conversas do diabo na minha cabeça, cai fora, não vou. Tô nem aí, deixa ele. É assim que você é derrotado, você não tem poder de Deus. É com esta condição que não se tem poder de Deus algum na vida. Ah, ela é boazinha, né? Mas tem a dó, ela bem que podia ser. Isso, continua nesse barco dessas conversas de diabo. É só besteira. Porque tá com inveja, tá com ciúme, tá ofendido, tá magoado, tá não sei o quê, entendeu? Tá criando um monte de castelo de areia na cabeça onde o diabo está inventando história, isso é emoção. Eu não tenho isso não, cai fora. Senão eu já tinha caído lá atrás. Muito atrás, há 30 anos atrás eu já tinha caído. Mas 30 anos se passaram e eu estou aqui, glória a Deus. Eu não vou me entregar à emoção, tá valendo? E nem você, não anda nessa não. Então veja Hebreus 12, 15, aqui mesmo, virando um pouquinho. Então me acompanha, está servindo para alguma coisa? Né? Os ensinos vão indo, eles são, gente, um atrás do outro. Ah, mas você já pregou isso. Então, meu bem, você é bebê mesmo. Porque eu não vou mudar a pregação, é esta, não tem outra, entende? Que pregação que você quer? Você não conhece nem Jesus, tá para falar isso, você não conhece Jesus. Que eu estou pregando o evangelho de Cristo Jesus, é isso? Aleluia! Amém. Então, Hebreus 12, versículo 15. Olha, atentando diligentemente, diligente, gente, toma cuidado em todas as áreas da sua vida, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quem tem amargura contamina os outros, porque fica falando, né? E vai pôr minhoca no outro. Esse é o objetivo do diabo. É profunda, porque vai convencendo outros, vai formando um rol de, sei lá, gente, de amargurados. Aí vai cantar aquela música, né? Que eu nem vou cantar. Hoje eu não vou cantar. Então, gente, uma raiz de amargura traz problema para a vida e fracasso, porque é o diabo que está ali, não vai para frente. É coisa antiga que você está amargurado, o que foi? Larga a mão, vai ficar na presença de Deus. Tem que ficar bastante, para ele poder se envolver com você e você com ele curar. É que nem uma cirurgia, você tem que ficar lá, você e ele e você. Os anjos junto, o Espírito Santo, e você esperneando certas horas, porque você não quer, mas os anjos vão te ajudar, o Espírito Santo, é maravilhoso, tá? Então, isso tudo porque as pessoas são guiadas pelas emoções, fica aquela raizinha de amargura, coisa antiga, você tem que ficar completamente liberto disso. Olha, e faz jejum, sabe por quê? Eu faço jejum das 9 da noite às 5 da manhã. Opa! Beleza! Eu também, viu? Olha que jejum mais tranquilo. Esse é do bom. De pior que é verdade isso que eu falei, gente. Eu não inventei. É verdade. Tem gente que faz jejum das 9 às 5 da manhã. Ai. Mas então você cai fora desse. Porque jejum é abster-se. E principalmente carne, tá? Tira a carne, tira, sabe assim, os banquetes. Uma coisa mais tranquila, vale, faz assim, 3 dias, os primeiros 3 dias do mês, é importante, faz assim, para você poder gravar quando você vai fazer.
Sabe? Porque senão você se perde e passa. Ah, esse mês esqueci, né? Que nem esqueci de pagar minha... Nossa, esqueci de pagar a conta. Às vezes eu esqueço, gente, pessoal. Fala, gente, me lembra, pelo amor de Deus, porque eu nem sei se é segunda, se é sexta. Tá tão assim, ai, meu Deus, eu tenho que pagar. Vou correndo pagar. Gente de Deus, é tanta coisa. Mas não que eu não pague. Agora, passou um mês, 2, 3, não pagou? Pelo amor de Deus, ficou feio o negócio. Caloteiro aí. Aí precisa cuidar do caráter, tá? Não pode. Então, não é esse o caso. Então, gente, porque veja que é tão, assim, sutil essa questão da amargura, que nem as pessoas ouvindo a palavra de Deus vinda do púlpito, elas não conseguem fazer nada com aquilo, nem ouvindo falar do púlpito, para ver que a raiz, ela é muito profunda. Então, são pessoas muito controladas pelas emoções, que não saem desse nível de beber, não buscam a palavra, aquilo fica lá dentro. O Espírito Santo te ensina, é só você ir lá todos os dias que ele te ensina, porque você nasceu de novo, ele está aí. Então, ele que vai agir nessa condição dessa falta de perdão e também de ser uma pessoa muito melindrosa. Não olhou na minha cara, não me chamou, não me convidou, não falou comigo, não me participou. Foi até bom, porque eu estava ocupada. Ai, que ótimo, não vai dar. Pronto, sai dessa. Sabe, tudo tá bom. Se convidou, tá bom. Se não convidou, tá ótimo também. Tudo bem, e eu com isso. Hein, gente? Agora, você quer ser convidado, vai orar. Deus vai pôr lá, você vai ser de repente. Olha, eu nunca te convidei, né? Mas sabe que hoje eu pensei, você, hein? Você está obedecendo a Deus, não é você, mas tá bom, eu vou. Mas não era isso que você queria? Então não nega. Você entendeu essa, né? Se é tanto que você quer, Deus vai. Então para que você vai querer que a pessoa nem te quer? Larga a mão, gente. Né? Vamos ser simples. Não comecei falando que Deus é simples? Andar com Deus, gente, é outro nível, é outra situação, essas bobeiras do mundo. Isso é muito horrível, isso é horroroso, tá? Então, nós vemos dentro da igreja muito facilmente essas coisas. As pessoas param de vir na igreja porque elas estão ofendidas. Ai, não, hoje eu não vou, porque eu não posso. Olha, a pessoa está num nível, num grau de raiva, de ódio, de amargura, é emoção. Então, você vem que Deus vai te libertar. Tá? Um dia eu estava ficando muito bronqueada com uma situação, eu vou largar isso tudo, quer saber? Na conferência, quando eu cheguei lá em cima, aquela coisa lá, era no saguão lá, 1000 pessoas. Sei lá, estava cheio de gente, mas devia ser 1000. Quando eu peguei o violão, Deus falou, você tem coragem de largar essa gente? Larga a mão disso. Falei, ai, glória a Deus, eu estou te servindo, Deus. Pronto. Se você ouve Deus, você fica livre logo das bobeiras que vem, que o diabo quer parar você. Se você é bebê espiritual, ele vai dar um trança-pé na tua vida. Larga a mão disso. Larga a mão disso. Às vezes a pessoa está numa aflição na vida, está numa correria, está numa situação. A gente tem que perdoar e entender as pessoas também, gente. Não é tudo ferro e fogo, não é mesmo? Aí entra o amor ágape. Isso que é legal. A gente ama. Tudo bem, está ótimo, gente. Talvez não estava numa situação, um momento, ou estava aflito com alguma coisa, está decidindo. A gente não sabe, a gente tem carne. Todo mundo tem. Então, é por aí. Levando para frente, está tudo ok. Isso é ótimo, isso não é fingimento, isso é saber andar no Espírito e perdoar e amar, né? Agora, presta atenção. Não se esqueça, que é o que está escrito aqui na Bíblia, que o diabo anda dentro da igreja, como está escrito lá, ao nosso derredor, esperando uma caça para ele devorar viva. É cada um aqui. Ele está sempre ao redor, porque ele está rugindo. Falando na cabeça de um, falando na cabeça de 10, para ver se ele vai engolir. Vocês tomam cuidado, porque o diabo não presta. Ele quer o nosso mal. Ele nos chama para acabar com a nossa vida. Se nós entrarmos na dele, ele acaba com a nossa vida. Então é melhor nós aprendermos a sermos equilibrados na fé. Ter equilíbrio na fé, gente, isso é o que importa. Isso é o que precisa.
Quando você tem um equilíbrio na fé, você se posiciona. É bárbaro. E você vai servir a Deus. Isso é maravilhoso, tá? Então, para que o diabo fica aqui rodeando? Aqui dentro da igreja tem anjo e o diabo, é sempre assim. É assim. Ele tá. Mas para quê, gente? Para destruir vidas. Então, que ninguém seja o alvo dele. Eu oro a Deus, nosso Pai, para que ninguém aqui seja, e nem os que estão assistindo pela internet, seja o alvo do diabo, porque ele está ao derredor, fugindo para pegar aquele que der bobeira com a emoção. Ele vai vir. Então, precisa ser firme. Não pode andar na emoção. Ai, não posso ver. Isso é ele, é emoção. Não é assim que anda com Deus, porque você não sente nada para andar com Deus, você anda com fé. Se eu fosse andar na emoção, vocês nunca mais tinham me visto por anos, faz tempo. Nem endereço eu ia dar. Não, eu não ando na emoção. Nem pense que eu ando na emoção, porque eu não ando. Eu dou meu endereço, já dei. São bem-vindos. Entendeu? Eu venho porque eu amo, e eu quero servir ao Senhor. E eu pedi para ele, falei, Deus, o que eu aprendi, eu quero ensinar. O Senhor me deixa. Ai, como eu quero. Pois todos os pastores que vieram 10 anos aqui na conferência, na minha casa para almoçar, eram cerca de 20 pastores, na frente do pastor Dave, para ver se pegava um pouco daquela unção. Eles não pegaram nada. Eu peguei, sempre fiquei pegando tudo. Aqui, ó, resultado. Eu podia ter caído, né, minha gente? Não, muito pelo contrário. Eu vivo com a unção que eu adquiri em Deus. Não é com a unção dele, porque ele nem está aqui. Como é que eu posso viver com a unção dele? Esse que é o grande erro. Vocês vivem com a sua unção. Não fica vivendo com a unção dos outros. Não, porque uma hora você vai ter que estar sozinho. É bom que um ajuda o outro com a unção, obviamente. Formava uma unção de poder eu com ele, pastor Dave. Era fenomenal. Era 10. Eu com ele. Funcionava melhor do que lá nos Estados Unidos. Mas é um tempo. As coisas de Deus são assim, meu bem. As coisas de Deus, tudo é um tempo. Tá bom? Então, ele quer destruir os cristãos, o diabo, mas só os imaturos é que ele consegue destruir. Ele acaba, põe no chão, pisa na goela e, olha, senta o garfão em cima e deixa a pessoa lá, destruída. Fica procurando para lá e para cá para ver se vai dar e não dá certo. Então, agora aqui mesmo, Tiago, olha aqui, vira aí 2 folhas, você já vai achar. Tiago, nós já estamos quase acabando. Tiago, capítulo 4, vamos ver isso que eu acabei de falar. É maravilhoso. Veja só. Sujeitai-vos, versículo 7. Portanto, a Deus. Então, se sujeita a Deus, a palavra. Leia a Bíblia, leia. Presta atenção. Ora em línguas. Quando você estuda a palavra, pelo menos para mim é assim. Quando eu estudo a palavra, que eu fico horas lá envolvida com a palavra, estudando, beijo aqui, beijo ali, tudo mais, cada vez eu vou mais fundo naquilo, em tudo que eu aprendi, volto naquilo, aquilo brota louvor e adoração. Você já está adorando a Deus. Porque você está na presença dele. Por isso que eu digo, eu fico pregando para mim mesmo, de repente. Isso já é uma adoração, é a presença de Deus. É quando ele se levanta em mim e fala, ora assim, ou resolve assim. Aí é 100% resultado recebido. Benção. Entendeu? É assim. Você tem que se envolver com ele. Então, atenção. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, a palavra. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quem não sabe discernir o que é do diabo, como é que você vai resistir a ele? Você nem sabe que esse negócio é do diabo, meu. Como é que você vai resistir? Que esta situação é o próprio diabo que está ali. É uma pessoa, de repente, que está ali encalacrado. Está ali, você está amando até. Está idolatrando, de repente. Presta atenção.
Porque se você não tiver a visão e ouvir Deus, se afasta disso, para com isso. E olha, nós demoramos para obedecer porque a nossa carne não é fraca. Ela é terrível. Você sabe que você tem que parar, mas você não sabe como que você vai fazer. Porque, o que eu vou fazer? Eu não quero desgostar a pessoa. Não quer porque você quer que a pessoa ainda fique achando que você é legal. Mas deixa ela achar que você é horrível. Você está andando com Deus, você vai criar inimigos mesmo. Porque o inimigo vem quando a pessoa não quer andar com Jesus. Tá? Porque essa pessoa não vai ser sua inimiga, só que não é para você ficar lá. Né? Unha e carne. Agarrado. Vocês estão acompanhando? Então, se você não sabe discernir o que é ruim, como que você, e nem sabe que é o diabo, como que você vai resistir o diabo? Que oração que você vai fazer? Você nem vai fazer oração. Você já está no papo dele. Ele já te sugou. Está valendo? Pensa nisso. Tem situação na tua vida assim. Você vai ter que enxergar. Por isso que se você anda com ímpio, cada vez você fica mais cego. Nossa, que silêncio. Mas é bom porque vocês estão refletindo. Mas você não vai dar o passo com a sua força, porque você não tem força. Você vai dar o passo com a força de Deus. Ele é a minha força, é o que nós cantamos. Ele gera essa força dentro de você e aos poucos você mesmo vai tendo compromissos que não dá mais para encaixar esta situação na sua vida. É tranquilo. Porque você vai ter que discernir. Também a pessoa não sabe discernir o que é do diabo, não sabe discernir o que é de Deus. Não é profundo isso? Então, mas chega, você tem que começar a comer já a carne, gente. Já está na hora, está picadinho. Dá para pôr no caldinho do leite. Vai ir mastigando devagar, para você sair desse lugar. Você não pode ficar cego. É a sua vida, a vida da sua família, os seus negócios e outras situações. Pensa nisso. Você tem que ser um valente espiritualmente. Um guerreiro, que é isso que Deus nos faz, tá? Então, mas ele diz para resistir o diabo. E como que nós vamos fazer isso aqui? Só que, gente, meu Deus do céu, o que a gente vê? Não, é assim, desanimador. Se Deus não fosse Deus, não ia ter jeito. Mas de ver dentro da igreja as pessoas resistindo o próprio Deus e se submetendo ao diabo, dentro do contexto todo que eu disse. Põe a figura dentro disso tudo, do que eu disse. Seria se tivesse um filminho aqui, representando as pessoas na igreja e as pessoas na vida pessoal fora da igreja. Pessoas resistindo Deus e aceitando o diabo. Cristãos. É sério, mas vocês têm que começar a ouvir isso. Para você começar a se examinar, porque onde você for, se você ora um pouco em casa, o Espírito Santo vai bim, bim, bim. Você pode falar, eu quero fazer isso. Tá bom, uma hora você tem a sua consciência cauterizada, e você nunca mais vai ouvir ele. É bom não cauterizar, porque depois você não consegue tirar essa cauterização. Deus falou isso, cauteriza, porque você fechou todos os canais onde você ouve Deus. Ou seja, resistiu Deus. E tem gente na igreja resistindo, em situações. Então, precisa prestar atenção bem nisso. Mas por quê? Jesus falou, olha, mas cuidado, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, larga a mão, resistir o diabo. Para de resistir Deus na sua vida e fazer tudo que o diabo quer. Nossa, gente, a gente pensa que o diabo é o quê? Essas coisas que a gente está vendo tudo por aí, nas políticas, nas coisas. Não, na própria vida. Gente que está dentro da igreja, que caminho que você está tomando para a sua vida? Você tem que enxergar, você tem que abraçar esta palavra de Deus. Se alimentar desta palavra, ela vai abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, seus sensos, tudo. Você vai enxergar como Deus enxerga. Aí você vai resistir o diabo. Fala, isso eu não quero na minha vida. Não é com briga, né, gente? É com o Espírito. É maravilhoso, tá?
Por isso que lá, aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 14, ele diz que o bebê espiritual não consegue discernir o bem e o mal. Porque não tem a palavra de Deus. Ela é que forma a visão, ela é que te mostra, ela é que fala com você. Sem a palavra de Deus, você está ouvindo o que você está ouvindo? Você está ouvindo coisa da tua cabeça. É perigoso isso, é chato isso. Eu não fico falando que eu ouvi, porque o pessoal não entende, eu nem falo. Eu sei que tem que ser assim e acabou. Deus falou comigo, pronto, você já vai imitar, vai falar, então vamos parar. Porque eu não estou vendo Deus falar outras coisas para você, porque senão você já estava aqui, dando aulas. Cadê? Está entendendo? Você só fala o que te agrada. Aí que não vai. Então é preciso ter a palavra de Deus para você ter a autoridade sobre o mal. É sobre o mal que você tem autoridade. É nojento esse mal. Ele é asqueroso. E você tem que ter autoridade porque ele é um bicho grudento. Ele é nojento. E você tem que ter essa autoridade para ele desgrudar. Então, não é na primeira que você vai ficando livre. É todo dia estando lá. Até o seu caráter ser formado na palavra de Deus, aí você venceu, acabou. Ele não te domina mais. Né? Se você não tem autoridade sobre o mal, que talvez não tenha, porque nem enxerga o que é o mal, então você está sendo enganado. Tá tudo, ai que lindo! É triste. Quando você enxerga e conversa com as pessoas, você sabe onde elas estão espiritualmente. Só pelas conversas, não entendeu nada da palavra. É triste falar, está na mão do diabo. Então tem que ouvir o que está falando aqui no púlpito, mas não ouve, porque não faz nada quando chega em casa. Você tem que abrir o seu coração para Deus. Você tem que largar a mão de ser você. Você tem que querer que Jesus viva em você. Então, ore em línguas, o Espírito Santo vai te ajudar. E quando ele mostrar, ele não vai mostrar para você cair dura no chão, desmaiado. Não, ele te mostra com amor e ele te convence. E aí, então você odeia aquela situação, igual Deus odeia. Fala, isso eu não quero mesmo. Não, eu não quero, eu tomei nojo, eu não quero. Olha, é diferente. Então, você não precisa ficar com medo dele mostrar as situações que precisam de mudança na sua vida. Então, uma coisa você já viu, então vai começar o processo da mudança. Não muda da noite para o dia. É um processo onde você vai ser ajustado na palavra de Deus, tá? Então, as pessoas que são imaturas, elas são enganadas porque elas não sabem disciplinar os pensamentos. Entendeu? Vou repetir. Então, as pessoas que são imaturas, elas são enganadas pelas mentiras do diabo porque não sabem disciplinar os seus pensamentos, os sensos, as faculdades mentais. Não disciplinaram ainda. Não é profundo isso? Você tem que ir atrás disso. Está aqui o evangelho, é isso. Que outro evangelho que você quer? Não tem outro, é esse. Agora, você quer ser enganado? Ir lá na multidão, vamos fazer jogo de luz, vamos cantar. Eu já tinha feito 5 pregações nesse tempo que eu estou aqui pregando. Né, gente? Já tinha feito, já veio, mudou de gente assim, ó. Vum, vum, vum. E sai todo mundo. Eu vou lá. Você está vivendo o quê? No pecado. Qual foi a palavra que Deus deu para convencer você do seu pecado? Que você saiu arrependido da igreja. Qual foi? É isso aí. Amém? Então, isso vem de ouvir o mundo 100%. Ser enganado é ouvir o mundo. Não ouve Deus, não se detém. Então, agora eu vou mostrar o caráter do diabo. Isaías 14, nós vamos terminar. Amém? Isaías 14, Deus sabe tudo. Sabia tudo que ele pensava, sabia tudo de Lúcifer. Então, é por isso que está escrito aqui, porque Deus mostrou quem ele era.
Então, 14, nós vamos ver os versículos de 1 a 14. Não, de 12 a 14. Isaías 14, versículo 12. Como caístes do céu, ó estrela, Lúcifer, né? Era o Lúcifer. Da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, só Deus sabe o que cada um tem no coração. Por isso que Deus escreve aqui, porque ele sabia o coração de Lúcifer. Dizia no seu coração, Deus já sabia o que ele ia fazer. Eu subirei ao céu. Peraí, por quê que eu subirei ao céu? Porque Deus deu tudo para ele ficar aqui. Ele que tomava conta do jardim, era dele. Até então, o homem não tinha sido criado. Era dele. Tudo que Deus criou, ele falou, fica lá tomando conta. O jardim. Por isso que ele foi lá pegar Eva. Falou, eu vou pegar isso de volta para mim. E ele pegou. Ele está aqui agora enganando aqueles que nasceram de novo, que foram resgatados da mão dele. Vocês estão prestando atenção? Vocês têm que entender isso. Então, olha lá, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei, não, a tradução aqui até nem está correta, e serei, ele diz assim, serei igual ao Altíssimo. Semelhante é igual. Eu vou estar acima dele, porque ele disse que ele ia ser acima. Mas, gente, presta atenção aqui. Ele disse que ele queria ser como Deus, né? Porque ele está mostrando como que é o reino de Deus, eu vou ser igual ao Deus. A diferença é não ser dependente dele para ser igual. Porque nós temos o nosso espírito nascido de novo, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Portanto, somos iguais, não é isso? A imagem e semelhança. Somos iguais a Cristo Jesus, certo? Tudo que ele é está no nosso espírito, perfeito. Perfeito. Então, somos iguais, mas com Deus, em Deus. Essa é a grande diferença de Lúcifer, querer ser Deus por ele próprio. Esse é o grande engano que ele coloca nas pessoas. Quando elas não submetem a Deus a sua própria vida. Agora eu vou fechar, você vai entender tudo que eu expliquei. De não entender bem e mal, de fazer o que pensa com a cabeça. É o engano de Satanás. Para você decidir a sua vida sem Deus. É a própria condição demoníaca, diabólica, enganadora. É isso aí. Então ele quis ser Deus sem Deus. Foi o pecado dele, ele foi expulso, né? Derrotado naquela hora. Deus, que foi a época glacial, que Deus fez gelo tudo, acabou com tudo. Deus precisou, aquilo ficou adormecido. Depois, por isso que virou, aquilo degelou, a terra estava feita, já existia. Aí que Deus, depois que foi então criar, foi o início aonde ele nos criou o homem e tudo mais. Ou seja, ele chamou o que estava tudo na terra, já existia. Tudo veio da terra, tudo, e tudo vem da terra, que já existia, que Deus já tinha criado. Entendeu? O sol estava coberto, mas Deus chamou ele para cá de novo. Todo o firmamento, tudo existia. Que na hora que ele fez isso, ele precisou dar um basta, um chega. E eles ficaram, então, no inferno. Foi quando Deus criou o inferno e pôs eles lá. Com os anjos caídos. Tá? Então, ele quis ser Deus sem Deus, né? E o que Deus é? Olha aqui, Deus é bom. É a natureza. Um dos atributos de Deus é ser bom. Agora, Satanás, ele pensa que ele é bom, mas é sem Deus. Aí é que está o engano. É isso que Deus não aceita. A obra das pessoas ímpias, dizendo que é boa e que são pessoas boas. Entendeu a diferença? É sem Deus. Não é bom, não vale para Deus.
Por isso, tudo que você fizer tem que ser com Deus, senão não vale. Senão entra no engano de Lúcifer, porque quer ser independente de Deus. Ele quis ser o absoluto, independente. Eu não preciso de Deus. Foi isso que ele fez com Eva no engano e Adão entrou. E contaminou a terra inteira, o pecado pegou. Por isso que todos nós nascemos em pecado, com o mesmo pecado. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito nasceu de novo. Agora nós temos essa parte carnal, a alma, que é preciso então mudar, disciplinar os pensamentos, para serem regenerados. Está valendo isso? Amém. Não é nada profundo, cada dia eu estou falando, vocês estão entendendo mais, vocês estão indo mais. Aonde que nós vamos? Como que tem que ser a nossa vida agora, tá? Então, esse é o pecado original que foi cometido. Viver sem Deus. Não preciso de Deus. É isso que o diabo fez com a humanidade. Você não precisa de Deus. Você é suficiente, você é inteligente, você tem capacidade, você pode, se vira. Não. É este o engano que está nos cristãos. Põe isso fora da tua vida, você depende de Deus. Faça o que Ele quer, fique na presença dEle, Ele vai te suprir em todas as áreas, Ele vai te abençoar, Ele vai te curar, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar, Ele vai estar com você. Maravilhoso! Eu vou mostrar isso amanhã, é lindo, como Deus cuida de nós. Então, isso veio por causa da rebeldia do homem, que aceitou as mentiras do diabo, né? Então, não é para nós fazermos nada sem Deus. Entende isso? Você tem que ficar na presença de Deus para saber se Ele quer, como que você vai lidar com essa situação. Você não é burro? Você tem inteligência? Porque o homem, quando caiu, Deus deu a consciência, como eu disse, nós acreditamos que Deus deu a consciência para eles se virarem de como que eles iam fazer as coisas, porque até então eles viviam só no Espírito, sendo guiados por Deus, sabendo o que era para fazer, porque o Espírito Santo habitava neles e eles não tinham pecado. Adão e Eva. Então, mas depois disso, a consciência veio. Então, com uma noção do que agrada a Deus, do que não. Isso está perdido no mundo completamente. Está completamente perdido. Da moral. Não existe mais isso. Anda aí na rua para você ver, não tem mais. O que as pessoas fazem? Família não existe mais. Está toda despedaçada, toda sem Deus, fazendo o que quer, toda perdida. Negócios e etc. As pessoas estão acabadas. Agora, Deus quer sim trazer o avivamento para dentro da igreja, mas o avivamento é da palavra. Não é aquele avivamento que a gente viu os séculos e séculos por aí. Que a pessoa ficou cheia do Espírito Santo, todo mundo foi sendo salvo. Não, senhor. O David, desde que começou a vir aqui no Brasil, ele falou nos primeiros cultos, vocês podem pegar os áudios e ouvir ele falando que a vinda de Jesus as pessoas têm que estar preparadas com a doutrina correta e a mente sã. É isso, Deus está preparando com a doutrina. Por isso que Deus deixou isso para eu pregar no fim. Porque isso aqui eu já ando há 40 anos com isso. Eu vim aos poucos, mas Ele deixou isso para o fim. Agora está aberto para o mundo o que eu estou falando. Amém. Está valendo? Porque é o avivamento da palavra de Deus nas pessoas para receber Jesus, para tirar a corrupção, tirar todo o mal que está dentro. Então, foi desse jeito que Adão e Eva perderam Deus. Foram totalmente enganados, tá? Então, toda a arrogância de Satanás é reproduzida na raça humana. É isso que ele faz. Ele taca a arrogância dele no ser humano, usando a carne, os pensamentos, os desejos humanos. Faz o que quer, acha que pode, não tem instrução da Bíblia. Está sendo enganado e amaldiçoado, completamente. Então não ande mais com a tua cabeça, busque sempre Deus, como que o Senhor quer que eu seja conduzida a minha vida. Sabe? Cortes vão ter que ter, obviamente, sempre vai ter cortes na nossa vida, que são coisas carnais.
mas vão ter bênçãos chegando. Deus se aproximando de você de uma maneira diferente agora, valiosíssima, poderosíssima, encantadora, onde você vai se entregar inteiramente a Ele. Isso que é maravilhoso, tá? Então, é preciso ser participante da vida de Jesus e da cruz de Jesus, todos os dias. Você tem que ser participante da vida de Jesus. Participe da vida dele e da cruz de Jesus para você ter esse retorno inteiro, se alimentando da palavra de Deus, porque só tem discernimento quem tem a palavra de Deus enraizada em si. Então veja uma coisa, gente, uma obrigação dos pais é ensinarem os filhos o que é certo e o que é errado, porque as crianças não sabem. Agora nem os pais sabem, ficam no leito espiritual e dentro da igreja está aquela balbúrdia. Tá certo? O líder está andando com lá a pessoa que canta, que dá do louvor. A pessoa do louvor já roubou o marido do outro, o esposo do outro. Tá a maior coisa dentro da igreja. Ninguém está ensinando nada. Nem postura, nada. Nem vestimenta, nada. Porque hoje é tudo para exaltar o sexo. Você quer ser livre? Sexo. Você quer ser feliz? Sexo. Sexo é um complemento do casal. Não é farra para você ficar feliz. Isso é mentira, não é para existir. Então, os pais têm que ensinar isso para os filhos. Os pais têm que ensinar para os filhos o que é certo e o que é errado. Não me vem com essa, é melhor vir em casa do que ir para um motel. Não é melhor coisa nenhuma, nem aqui nem lá. Já está escrito, 1 Coríntios capítulo 7. Paulo falou assim, eu não quis casar porque é uma opção minha, nem estou precisando. É uma opção minha. Agora, se você está abrasado, meu caro, você casa. Você já entendeu? Fica fornicando. Não é para fornicar. Se o seu filho está fornicando, você fala para ele, case agora. Sua filha não vai fazer isso, coisa alguma. Isso é contra Deus, você está amaldiçoado. Isso é um pecado que Deus odeia. Que Deus abomina, eu já ensinei o que abomina, é odiar, ter nojo, vomitar. Este é um dos pecados que Deus odeia, abomina e está dentro das famílias. Não pode. Tá valendo? Depois está amaldiçoado, não sabe por quê. Tudo errado. Então é tempo de limpar, fazer limpeza, porque Jesus está voltando. Limpa a sua casa para receber o rei. Limpa a sua vida para recebê-lo, como as 5 virgens que estavam prontas, preparadas com o óleo. E ele entrou e ceou com elas. Em nome de Jesus. Valeu? Aleluia. Senhor nosso Deus. Então, ora em línguas. Senhor nosso Deus e Pai, a tua mão poderosa sobre estas situações, Pai, agindo através da minha imposição de mãos, liberando essa unção para que todos que estão com os nomes aqui, as fotos, os pedidos, documentos, sejam abençoados agora. E também, Senhor, exames feitos clínicos, eu oro agora e repreendo qualquer resultado negativo em nome de Jesus. Eu confesso a cura agora em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus, a cura já está sobre o seu corpo, porque o Senhor já agiu, liberou essa unção. E eu te louvo, Senhor, pela resposta, Senhor, deste trabalho que vai ser efetivado. É uma situação, Senhor, maravilhosa, de sucesso para você que está pleiteando isso. Eu agradeço, Pai. Eu te louvo. Agora recebe, eu te louvo por esta unção, glória a Deus, pela paz, pela união familiar, Senhor, pela reconciliação daqueles que estão longe, que haja o perdão e a reconciliação. Não importa que o caso é difícil, mas está acontecendo isso agora, pela tua unção, Pai, que está sendo liberada, em nome de Jesus eu creio. E eu te louvo, Senhor, agora, por todos que estão aflitos, Senhor, angustiados pelos pensamentos malignos. Eu repreendo agora a ação do diabo nos teus pensamentos, em nome de Jesus. Eu digo, solta, sai agora dessa mente. Você que está sendo perturbado dia e noite, sai agora. Em nome de Jesus, e receba a paz, a paz. A paz de Jesus. Fica livre, livre, completamente livre. Eu digo em nome de Jesus.
Aleluia. Você que estava com dificuldade, certos movimentos aí no seu corpo, por dores que você tem sentido, problema de artrite, artrose, escoliose, tudo isso que está nas suas articulações, nos seus ossos, eu repreendo e a unção do Senhor está entrando aí agora. Você está recebendo essa cura agora. Eu digo é em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Você faça os movimentos que você não fazia e pode louvar o Senhor porque você está curado. O Senhor pôs a mão, aleluia. A sua visão que estava turva, a sua visão que estava turva, diabo, você sai. Essa vista já foi curada. Eu digo em nome de Jesus, você vai enxergar sem óculos. Eu digo em nome de Jesus, é em nome de Jesus. O Senhor está agindo agora nessa situação ocular. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essas curas que estão acontecendo. Problema no couro cabeludo, seu cabelo, você teve um problema no seu cabelo, aí na sua cabeça. O Senhor está agindo agora, você está recebendo essa cura agora. Eu digo em nome de Jesus, cabelo, para de cair. Essas feridas que formaram no seu couro cabeludo, seca agora. Eu digo em nome de Jesus, seca. Você está recebendo essa cura agora, em nome de Jesus. Você que está com um problema, a mulher, né, com esse problema feminino, você está agora tratando. Não se preocupe, o Senhor pôs a mão agora e você recebe a cura agora. Você não vai ter mais este problema e pode louvar e agradecer o Senhor que Ele tocou você. Eu te agradeço, Deus meu Pai, e eu te louvo, Senhor, por toda essa situação que você está preocupadíssimo no seu coração. Não, entregue para Ele, porque Ele ouviu a oração, Ele fez, Ele está agindo. Você vai ter a resposta integral dessa situação, integral, não temas. Glorifique o Senhor, porque Ele já agiu. Ele não vai deixar você passar vergonha, porque Ele te ama, Ele ouviu a sua oração. E eu te louvo, Deus meu Pai, eu te agradeço por todas essas situações de cura e muito mais que está acontecendo aqui, em nome do Senhor Jesus. Todos em casa estão sendo abençoados, aleluia. Glória, glória a Jesus, aleluia. Eu te agradeço, ó Deus meu Pai, eu te louvo. Nós te glorificamos pela tua presença aqui. Senhor, que a tua presença aqui invada esse centro comercial inteiro para haver paz. E eu repreendo a ação do diabo dentro desse centro comercial. Outro dia, disse que um cara pegou a faca, sentou a faca no outro aqui, não sei onde, no centro comercial. Alguém falou. Não interessa. Diabo, você está amarrado? Você não vai entrar dentro do centro comercial. Nós te amarramos agora. As potestades malignas que estão sobre o centro comercial. Nós repreendemos e ordenamos, fuja, sobe daqui. Senhor, que seja aberta uma janela de luz aqui para que o evangelho seja anunciado. Para os 4 cantos desta região, de todo esse local. Em nome de Jesus, que haja paz, os anjos acampados aqui, Senhor, protegendo todas as pessoas que circulam aqui, a nossa igreja, todos que vêm aqui, Senhor, sejam abençoados, protegidos, que haja salvação em massa no centro comercial, milagres, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, todos aqui que circulam, que têm os seus negócios, em nome de Jesus. E agora, Deus nosso Pai, eu entrego todo o Oriente Médio nas tuas mãos, Pai, para que você venha abençoar Israel, que a tua paz esteja em Israel, ó Pai, em nome de Jesus, que haja conversão em massa, Senhor, em massa, que todos os judeus ortodoxos tenham, Senhor, a revelação de Cristo Jesus em massa. E nós oramos por todos os árabes que sejam convertidos, a faixa de Gaza, Palestina, que haja paz, ó Deus nosso Pai, oramos e te glorificamos, Senhor, por você estar agindo e abençoando os soldados que estão nas fronteiras de Israel, que sejam abençoados, protegidos contra todo o mal, e os refugiados que sejam libertos com vida, em nome de Jesus. Manda os anjos, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelo nosso Brasil, Senhor Deus nosso Pai, ouça as nossas orações de todos que estão clamando pela tua misericórdia, para que seja feita justiça, para que nós sejamos livres desses demônios que estão espalhados no nosso país, para trazer maldição para todos os brasileiros, em nome de Jesus. Que haja conversão em massa nesse país, que a tua igreja seja fortalecida com a tua palavra e o teu Espírito, ó Pai, aqui no Brasil, em nome de Jesus. E agora eu clamo teu sangue, ó Deus nosso Pai, por todas as moradias de todos que estão aqui presentes,
pela internet também, aonde cada um mora, cada bairro, cada cidade, cada país, aonde cada um está, que o sangue de Jesus esteja como cobertura e proteção para a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus, que nenhuma catástrofe climática venha na tua casa, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus para o teu local de trabalho, onde você trabalha, que haja paz e segurança, que esteja oculto aos olhos do alheio, que haja paz, os anjos acampados onde você trabalha, que haja salvação para os colegas, para todos, que haja união. E eu quebro as maquinações de Satanás nesse trabalho, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para a escola, as escolas onde os filhos e os netos estudam, aonde pessoas da família trabalham nessas escolas. Eu clamo o sangue de Jesus para proteção para esses alunos, professores, diretores, todos. E quebro qualquer maquinação de Satanás com esse terrorismo dentro das escolas. Nós oramos pela escola de São Paulo, a USP, para que seja colocado ordem dentro daquela escola, que essa bandalheira saia de lá, esses demônios saiam de lá, vagabundos que não fazem nada saiam de lá, em nome de Jesus, que volte a ser uma escola renomada nesse país, com ordem. Senhor, manda anjos para lá, para esses que estão trabalhando para organizar essa escola e tantas outras no nosso país. Em nome de Jesus, que haja a doutrina cristã dentro das escolas brasileiras, ó Deus nosso Pai, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nosso Deus e Pai, nós reunidos aqui como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe o seu final de sábado, sua casa, sua família e a sua semana. Seja uma semana de revelação, de força de Deus, num combate onde você é o vencedor e a palavra seja revelada no seu coração, em nome de Jesus. Estou esperando você no próximo culto. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado por estar comigo, sempre. Em nome de Jesus.